Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Nessa aula de hoje eu vou apresentar para vocês o filo Annelida. E quando a gente fala em Annelida, automaticamente, através desse nome, a gente consegue relacionar com um grupo de animais chamado Annelídeos, que são aqueles animais que têm um corpo segmentado. Mas nós vamos falar de todas essas características mais um pouquinho lá para frente. Antes disso, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que curta o vídeo, que transmita para o maior número de pessoas possíveis. E outra, galera, para você, uma curtida não custa nada, mas para mim vale muito, beleza? Então vamos continuar. Quando a gente fala do filo Annelida, o primeiro representante, o representante mais conhecido dentre eles é esse cara que vocês estão vendo aí. Então vocês estão vendo uma minhoca e a característica principal que representa esse grupo, né? Se você observar essa parte de fora do corpo dele, você já consegue perceber uma característica que difere dos outros animais, que é justamente essas listras aí, né? Que formando esses anéis. Então esses anéis é que dão o nome ao grupo, por isso que o nome é Annelídeo. Então as características desses animais, as principais delas são essas. Eles possuem um corpo cilíndrico, mole, alongado e dividido em anéis. Então volta aqui para mim. Quando a gente fala corpo alongado, corpo mole, corpo afilado, você já lembra logo de um outro grupo que nós já estudamos, né? Que são os nemateumintos. E como é que a gente faz então para separar um nemateuminto de um anelídeo? Bom, a própria palavra já está dizendo, né? Esses animais eles são compostos por anéis. Então, apesar de eles terem um formato muito parecido com os nemateumintos, eles possuem na sua estrutura, principalmente na parte externa, que a gente consegue observar com bastante clareza, é a presença dos anéis. Esses anéis também, eles vão dar origem ao que a gente chama de metameria, ou metamerização. Essa metamerização vai ser importante para a gente estudar alguns grupos lá para frente também. Tá? Essa divisão do corpo desses animais, essa metameria, eles podem também ser chamados de somitos. Então, outras características que nós podemos ver dentro desse grupo aqui é justamente a localização desses animais no ambiente. Então a gente encontra esses animais nos mais diversos ambientes espalhados pelo planeta, principalmente nos ambientes aquáticos. Podem ser esses ambientes marinhos ou ducícolas. A gente pode encontrar também em ambiente terrestre, desde que ele seja úmido. E a gente também pode ainda encontrar alguns grupos de anelídeos como ectoparasitas. Tá? A gente vai falar de alguns deles um pouco mais lá para frente. E em relação à embriologia desse animal, eles são todos animais triblásticos. Então volta aqui de novo para mim. Quando a gente fala em animal triblástico, entenda que esse animal ele já chegou no ápice ali, não tem mais o que ele mudar. Então esses animais daqui para frente, vocês vão ver que todo mundo vai repetir essa mesma característica. Eles apresentam já a quantidade máxima de folhetos embrionários. Então todos esses animais, eles vão ser triblásticos. Então eles apresentam aí um endoderme, um mesoderme e um ectoderme. Apesar de eles serem triblásticos, eles são animais celomados também. Então o grupo anterior já era celomado, esse aqui também, então ele aproveitou o embalo, né? Ele já viu que ser um animal celomado tem suas vantagens e então eles também são animais celomados. Então fica bem fácil, triblásticos e celomados. Esses animais são protostômios. Professor, eu não lembro o que é protostômio. Aí eu vou dizer para você, eu vou brigar contigo, porque se você estiver seguindo a playlist aqui, a gente está repetindo isso toda hora. A gente já está no 6º grupo e em quase todos eles os animais são protostômios. Ou seja, protostômios são aqueles animais que o blastóporo, lá na fase da gastro, lá na embriologia, vai dar origem à boca. Então se você não lembra aí essa parte da embriologia, eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês falando tudo sobre a embriologia. Então segue lá. Dá uma curtida nesse vídeo e depois volta aqui para ver se você entende o que é um animal protostomado. Então, relembrando, esses animais são protostomados porque o blastóporo dará origem à boca. Em relação à simetria, bichão, não tem o que diferenciar aqui, não tem o que dificultar na verdade. Esses animais têm simetria do tipo bilateral, ou seja, o corpo desses animais vai ser dividido em partes iguais. Tá? Você vai ter um lado direito, um lado esquerdo, você vai ter um dorso e um ventre. Então vai ser fácil de distinguir o corpo desse animal. Apesar de eles terem uma simetria bilateral, eles também possuem a metameria, que é justamente aquilo que eu comentei no começo da aula com vocês. Então observe essa figura aí em cima, você está vendo aí o corpo de um anelídeo. Perceba que esses animais ele é todo segmentado, não só por fora, mas também por dentro do corpo do animal você também apresenta essa segmentação, que são justamente os metâmeros. Tá? Então esses animais têm essa característica com essas divisões aí. Em relação ao sistema digestório, o sistema digestório desse cara também não tem muita novidade. Eles são um sistema digestório do tipo completo. Ou seja, sistema digestório completo é aquele que tem uma entrada e tem uma saída.
Se ele tem entrada, se ele tem saída, se ele tem 2 orifícios, logicamente ele vai ter sistema digestório do tipo completo. Em relação ao sistema respiratório, pensa o seguinte, esses animais aqui eles podem ser aquáticos e podem ser terrestres. Nos animais terrestres, a respiração tem que ser cutânea, tem que ser pela pele. Então esses animais ainda fazem respiração cutânea. Então eles trocam os gases através da pele por meio da difusão. Já nos animais aquáticos, eles já não podem fazer a respiração pela pele. Eles vão utilizar agora uma estrutura chamada brânquias. Então essas brânquias vão se encarregar de fazer essa troca gasosa lá dentro do ambiente aquático. Então o sistema respiratório deles é do tipo cutânea para quem é terrestre, do tipo branquial para quem é aquático. O sistema circulatório deles já puxa um pouquinho do que o grupo anterior já estava fazendo, né? Então o grupo dos moluscos lá, a grande maioria dos moluscos, eles apresentam um sistema circulatório do tipo aberto. Mas você tem uma classe ali, a dos cefalópodes, por exemplo, que já apresenta uma circulação do tipo fechada. Nesse caso aqui do grupo dos anelídeos, todos eles já vão apresentar a circulação do tipo fechada. E o que é essa circulação do tipo fechada? Como o próprio nome está sugerindo, você tem o sangue circulando sempre dentro de vasos. Então, como ele não vai sair de dentro desse vaso em nenhum momento, é considerada uma circulação do tipo fechada, que ela é muito mais eficiente do que uma circulação do tipo aberta, tá bom? Em relação ao sistema excretor, não tem o que mudar, tá? Então, bichão, olha só, outra dica que eu dou para vocês. Esses animais aqui, eles estão ali pegando algumas estruturas dos grupos anteriores e estão tentando melhorar, né? Então, para você evoluir, você tem que pegar aquilo que é bom e tentar melhorar. Então, isso é uma característica da evolução. É isso que esses animais estão fazendo. Se você observar, a maioria das estruturas, eles estão repetindo, mas eles estão tentando melhorar. E aqui no sistema excretor não é diferente. Eles possuem ainda um metanefrídeo que muitos dos grupos anteriores já possuíam, né? Então, esse metanefrídeo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ser responsável por filtrar o sangue desse animal, retirando as excretas, essas excretas nitrogenadas que, por sinal, são tóxicas para o animal, por isso que elas precisam ser eliminadas. Então, quem vai fazer essa eliminação é justamente o metanefrídeo. O órgão responsável por fazer a eliminação das excretas é o metanefrídeo. Em relação ao sistema nervoso, de novo, sistema nervoso, repetindo, não tem mudança nenhuma. Sistema do tipo ganglionar. Então, volta aqui. Sistema ganglionar é aquele sistema onde você tem várias, como se fossem várias centrais distribuídas pelo corpo do animal. Então esses gânglios, que são união de células nervosas, eles são unidos por fios. Esses fios a gente chama de... Então, ao longo do corpo do animal, você vai perceber que tem vários terminais, né, que são esses gânglios. E esses gânglios, conforme aí na figura você está vendo, você tem a união de nervos, tá? Então esses nervos estão ligando todos os gânglios uns aos outros. Em relação à reprodução dos anelídeos, todos eles terão uma reprodução do tipo sexuada. Quando a gente fala em reprodução sexuada, automaticamente a gente já entende que a reprodução sexuada é aquela que você vai ter uma variabilidade genética. Então, variabilidade genética é o que todo mundo busca, né? Não é interessante que todos os animais sejam iguais. O ideal é que haja essa troca de gametas para justamente você ter uma variabilidade maior. E em relação ao grupo, esse grupo aqui, você vai ver que eles podem ser tanto dioicos como monóicos. No caso dos animais dioicos, são aqueles animais que a gente encontra no ambiente marinho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são esses animais, tá bom? Mas entenda o seguinte, os animais marinhos, de forma geral, eles são dioicos. Professor, eu não sei o que é dioico, eu não lembro o que é dioico. Então, bichão, olha só, o prefixo di na biologia significa 2, né? Então você tem 2 alguma coisa. Então entenda que esses animais aqui, esses animais dioicos, eles possuem os 2 sexos bem diferentes um do outro. Então você consegue saber quem é o macho e quem é a fêmea. Nesse caso aqui, você consegue perceber isso. Além disso, eles têm uma fecundação do tipo externa. A fecundação vai ser sempre fora do corpo desses animais, com o desenvolvimento indireto. Aqui no caso do desenvolvimento indireto, é aquele onde o filhote precisa se modificar para ficar parecido com o adulto. Então, nesse caso, os filhotes eles vão ser bem diferentes dos adultos. Eles vão precisar passar por um processo de metamorfose para poder se tornar um adulto, tá? Então, eles vão, como eles não se parecem nesse período de tempo, a gente diz que isso é um desenvolvimento do tipo indireto. Diferente do que acontece nos animais monóicos. Então, se dioico significa que ele tem os 2 sexos bem evidentes, no caso dos monóicos, o animal vai ter os 2 sexos, ou seja, eles vão ser hermafroditas. Nesse caso dos hermafroditas, você vai encontrar principalmente os animais terrestres. Então, o caso da minhoca, quando você vê uma minhoca, você já sabe que aquela minhoca é hermafrodita. Ela tem tanto as gônadas masculinas como as gônadas femininas. Mas, lembrando,
mesmo que esse animal sendo dioico, monóico, ele não é interessante que ele faça a autofecundação, porque assim você não vai ter a variabilidade genética tão esperada. E como que esses animais vão resolver isso daí? Então é o seguinte, aqui a gente vai ver que esses animais eles podem fazer fecundação tanto interna, no caso das sanguessugas, como externa, como é o caso das minhocas. Então deixa eu mostrar aqui para vocês nessa imagem. Percebam que aqui a gente tem duas minhocas. Tá? Essas duas minhocas são monóicas, ou seja, ela tem ambos os sexos em cada uma. Só que quando essas minhocas se unem para fazer essa fecundação, elas na verdade, uma não está fecundando a outra, ela está trocando o gameta uma com a outra. Então imagina aqui que eu sou uma minhoca, eu vou fazer uma reprodução com uma outra minhoca. Então eu vou pegar os meus espermatozoides, vou dar para ela vai pegar os espermatozoides dela e mandar para mim. O que eu vou fazer com esses espermatozoides? Eu vou guardar ele numa região chamada receptáculo, então eles vão ficar ali armazenados por um tempo. Enquanto isso, eu vou produzindo numa região chamada clitelo, juntamente com um muco, esse muco começa a percorrer o corpo do animal conforme você vê aí nessa figura. Tá? Então você vê que esse clitelo ele começa a percorrer o corpo do animal, ele vai passar por uma região onde ele vai coletar os óvulos desse animal e mais para frente, junto com esses óvulos, esse muco continua percorrendo até chegar na região dos receptáculos, onde está armazenado o espermatozoide da outra minhoca. Tá? Então vocês estão percebendo que o óvulo de uma minhoca ele consegue ser fecundado pelo espermatozoide de outra, né? Simplesmente pelo fato dessa primeira minhoca ter guardado ela nesse receptáculo. Então quando esse casulo vai passando aí, ele vai fazendo a fecundação. Logo no final do corpo desse animal, ele vai fazer a liberação no ambiente e aí esses ovos vão se desenvolver, esse casulo vai se desenvolver e dependendo da espécie, você pode ter mais de um óvulo, mais de um casulo, né? Mais de um óvulo não, mais de um ovo e vários casulos. Então dependendo de cada espécie de minhoca, você pode ter um desenvolvimento diferente. Mas entenda que todo o desenvolvimento de qualquer que seja a espécie da minhoca, ela será sempre do tipo direto. Tá? Então, diferente do grupo lá dos animais marinhos, que terão um desenvolvimento indireto, aqui no caso dos animais terrestres, todo o desenvolvimento dele vai ser direto. Então, quando aquela minhoquinha sair lá de dentro do ovo, ela já vai se parecer com um adulto. Então, isso caracteriza um desenvolvimento do tipo direto. Como eu disse para vocês, dentro da classe dos anelídeos, dentro do grupo dos anelídeos, a gente tem 3 classes. Então eu quero que vocês entendam a nomenclatura deles. Então perceba aqui que a gente tem o grupo dos oligoquetos, dos poliquetos e dos aquetos ou irudíneos. Agora percebam que você tem um sufixo aí chamado queto, né? Que significa cerda. Então esses animais, eles possuem cerdas quitinosas, que são semelhantes a pelos, tá? Não são patas, são semelhantes a pelos que vão fazer algumas características que eu vou falar agora para vocês. Em relação ao grupo dos oligoquetos, na biologia, o prefixo oligo significa pouco, né? Então queta significa cerdas, então esse grupo aqui, essa classe, significa que esse grupo tem poucas cerdas no corpo, ou quase nenhuma. O principal representante dos oligoquetos são as minhocas. Esses animais podem ser aquáticos, podem ser terrestres, podem ser parasitas, e aqui eu coloquei uma imagem para você saber quem são os oligoquetos. Por outro lado, você também tem um outro grupo, uma outra classe chamada dos poliquetos. Esses poliquetos, o nome já está sugerindo, poli significa vários, né? Então esse grupo vai ter várias cerdas. Toda vez que você vê um anelídeo com várias cerdas, você classifica automaticamente ele como sendo um poliqueto. Esses poliquetos, inclusive, eles são os maiores representantes do grupo dos anelídeos, tá? Não são as minhocas. Os que têm maiores representantes são os animais marinhos. A gente tem quase 9.000 espécies aí espalhadas pelo mundo, pelo menos as que já foram catalogadas, tá? Podem ter muito mais que isso daí, que a gente tem um oceano imenso aí para descobrir ainda. Mas as características desses animais é que eles são aquáticos e eles possuem esses parapódios aí. Quando você olha para essa imagem, você está percebendo que tem vários pelos, né? Várias cerdas, e essas cerdas aí são chamadas de parapódios. Esses animais vão utilizar essas cerdas para meio que cavar ali o fundo do oceano para poder se enterrar. Esses animais eles têm um hábito mais paradão ali, né? Eles são mais sedentários, então eles gostam de ficar enterrados ali para poder auxiliar na hora de fazer esse buraco aí, essa toca, eles vão utilizar justamente esses parapódios. O último grupo, que é o aqueto, ou seja, não possui cerdas, também é chamado de irudíneo. Eles são chamados de irudíneo
Porque eles possuem uma substância chamada hirudina, ali próximo da região da boca. E por que eles têm essa substância e para que serve essa substância? Esses animais, os principais representantes deles são as sanguessugas. E essas sanguessugas, o que elas fazem? Elas vão parasitar outros animais, né? Então elas vão sugar o sangue de outro animal. Como elas estão sugando o sangue de outros animais, para evitar que esse sangue coagule, antes dela terminar de sugar esse sangue, ela libera essa substância hirudina que impede a coagulação. Então ela consegue ficar sugando ali aquele sangue de forma tranquila, tá? Então imagina aí você pegando aquele milkshake bem grosso mesmo, e aí você tenta sugar por um canudo bem fino. Você vai fazer uma força muito grande e não vai subir quase nada. Então, se não tivesse essa substância hirudina, seria mais ou menos isso que a sanguessuga iria passar na hora de sugar o sangue de algum hospedeiro. Tá bom, galera? Então, acho que ficou fácil aí, deu para entender as características gerais aí do grupo dos anelídeos. Então, mais uma vez, curta esse vídeo aí, compartilhe com seus colegas, não vão esquecer disso aí. Para a gente terminar, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso cladograma. Então a gente já viu aí esses 6 grupos, né? Terminamos hoje aqui nos anelídeos, mas vamos ver que a característica que deu origem aos últimos grupos foi o fato deles serem triblásticos. Então eles já são triblásticos, com simetria bilateral e protostomados. Então todos eles são protostomados, alguns serão acelomados, outros serão pseudocelomados e os 2 últimos que nós falamos, são molusco e anelídeos, são celomados. O que vai diferenciar agora o grupo dos anelídeos em relação aos moluscos é justamente a característica de eles possuírem a metameria. Então, galera, eu acho que deu para entender tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, pode pedir aqui embaixo. Vai lá se inscreve também lá no canal do Instagram ou deixa a sua dúvida aqui que a gente vai responder o mais rápido possível, tá bom? Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.